falamos sobre um dos padrões da igreja do Novo Testamento. Quando as pessoas recebiam o dom pastoral, dedicavam-se à oração e à ministração da palavra. Para que isso fosse possível, aqueles que tinham o dom prático podiam dedicar-se à administração da igreja. Anos atrás fui pastor de uma igreja em crescimento. Quando ela já estava com muitos membros, algumas pessoas me aconselharam a fazer um curso para executivos que me ensinasse a analisar, organizar, delegar, supervisionar, agonizar, esse tipo de coisas. Não é incrível as pessoas sugerirem que eu estudasse os métodos seculares e a administração como se a igreja fosse um negócio? Eu sei que existem negócios envolvidos no crescimento de uma igreja. Muitas igrejas trabalham com grandes orçamentos, o que implica em negócios a serem feitos. E quem deve encabeçar os negócios? Francamente, não acho que deva ser a equipe pastoral. Creio que os pastores sabem muito bem para que foram chamados e podem dizer para a congregação: elejam pessoas que tenham o dom para essa área e deixem que eles cuidem disso. Deixem que eles assumam suas posições, porque nós vamos nos dedicar à oração e à ministração da palavra. Descobrimos outro padrão no capítulo 6 de Atos. Eles tomaram a decisão de separar diáconos e disseram: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja qual foi o resultado. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. É muito difícil para um pastor ser também o administrador da igreja. Às vezes as igrejas acham que podem exigir isso porque, afinal de contas, o pastor recebe para supervisionar tudo, desde lâmpadas queimadas até a fachada da igreja que precisa ser restaurada. Não importa o que, é obrigação do pastor cuidar de tudo. Aí, no domingo, quando o pastor sobe no púlpito, todo mundo fica querendo saber por que o pastor não prega mais aquela pregação poderosa de antes, que fazia tanta gente se converter. Sabe por quê? Porque não dá para ele fazer as duas coisas, pastorear e administrar a igreja. Preste atenção na frase, a oração e ao ministério da palavra. Não era só a pregação da palavra de Deus. Um dos acontecimentos mais importantes da história da igreja foi a palavra que se tornou carne. O que vocês acham que acontece quando uma pessoa com o dom pastoral prega a palavra? A palavra eterna se torna carne. Frequentemente, quando a palavra de Deus é pregada, ela se torna só um monte de palavras, um credo, uma doutrina ou uma teologia que não multiplica o número de discípulos. Essa palavra não tem poder, é só um monte de informações sem poder de transformação. Para que a palavra de Deus seja ensinada com a força do Espírito, é necessário que o pastor professor se dedique integralmente à oração. Uma vez no início do meu ministério, quando era jovem, eu quis causar uma boa impressão na igreja. O pastor que trabalhou antes de mim não fazia muitas visitas aos membros, e decidi que seria o maior visitador da história daquela igreja. Nunca vou me esquecer disso. Uma vez fui visitar um banqueiro às 10 da manhã de uma segunda-feira. Ele se virou para mim e disse: olha, eu estou ocupado, mas muito ocupado mesmo. Jamais ligue para mim às 10 da manhã de uma segunda-feira. Quando eu vou à igreja no domingo, quero ouvir alguém que tem uma palavra de Deus para mim. E se você é esse homem, é melhor começar a trabalhar. Foi difícil para mim ouvir aquilo. Você não acha que aquele homem tinha um jeito sutil de se comunicar? Mas eu fui repreendido e edificado. O meu lugar era transmitir uma mensagem poderosa no púlpito da igreja. Hoje vejo que ele estava definindo o meu chamado. O pastor professor tem que ter uma palavra de Deus para o povo. E para que isso aconteça, ele tem que orar, ministrar a palavra e dedicar a semana inteira a isso. Esse é mais um padrão que se destaca no livro de Atos. A diferença entre os diversos dons. Quando todos conhecem os seus dons e se posicionam em seus lugares, o corpo de Cristo torna-se dinâmico. Outro padrão que emerge das páginas do livro de Atos é o martírio. No capítulo 7, Estevão morre por causa da sua pregação. Os mártires foram sementes que fizeram a igreja crescer. A perseguição não apenas deu um prumo à igreja, como também a fez crescer. Saulo de Tarso presenciou a morte de Estevão por causa de sua fé, inclusive segurando a capa daqueles que o apedrejaram.
A conversão de Saulo, aquele que se tornaria o missionário mais dinâmico da história da igreja, pode ter sido influenciada pelo martírio de Estevão. O martírio também é outro padrão que observamos no livro de Atos. Outro padrão que observamos nesse livro é a prática de simonia. Pedro foi para Samaria para inspecionar o ministério de um homem chamado Felipe. Lá ele conheceu Simão, um mago. Você já ouviu a frase, existe mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia? A Bíblia não nega que exista bruxaria, mas ela nos ordena ficarmos longe desse tipo de coisa. Simão tinha poderes sobrenaturais porque mexia com os espíritos do mal. Quando ele viu as pessoas recebendo o Espírito Santo através da imposição de mãos dos apóstolos, fez uma confissão de fé. Ele ofereceu dinheiro e disse aos apóstolos: "Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Algumas traduções amenizaram as palavras de Pedro: "Pereça você e seu dinheiro." Mas, na verdade, o que Pedro disse foi: "Vá para o inferno, você e o seu dinheiro." Foi exatamente isso que Pedro disse a Simão. Simão pôs seu dinheiro de lado e Pedro profetizou um monte de coisas que aconteceriam com ele por ele ter pensado em comprar o Espírito Santo com dinheiro. Mas Simão respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Mesmo tendo professado sua fé e tendo sido batizado, está claro que ele não tinha se convertido de verdade. Houve um período escuro da igreja em que tudo era comprado, até o cargo para arcebispo, uma posição cobiçada e de muito poder. Infelizmente, essa simonia, esse tráfico de coisas espirituais, também acontece na igreja de hoje. Será que o presidente da igreja é o empresário mais rico e de maior prestígio da congregação? Se for, pode ser simonia, hein? Pedro estava mostrando que isso é condenado na igreja de Jesus Cristo. Outro padrão encontrado na igreja de Atos é a cura. Este livro enfatiza muito a cura. 1/3 do ministério de Jesus foi dedicado à cura. Ele iniciou seu ministério com o manifesto, você está lembrado? "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e também para libertar os oprimidos." Depois de fazer essa declaração, Jesus saiu para praticá-la. Vimos isso no Evangelho de Lucas. Quando iniciamos o estudo do livro de Atos, eu disse que este livro poderia ser intitulado Os Atos do Cristo Ressurreto através dos Apóstolos. O mesmo Cristo que usou 1/3 do seu ministério curando, na igreja de Atos, trabalhava através dos apóstolos. Lemos que quando Pedro andava pelas ruas, os doentes eram trazidos e colocados no chão, porque se a sombra de Pedro passasse sobre o doente, ele seria curado. Não é tremendo imaginar que a sombra de um homem passando sobre outro poderia curar? É muito bonito também. Esse é um detalhe de Pedro, mas todos os apóstolos curavam. O ministério deles dava muita ênfase à cura. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo para o templo e um homem estava sentado junto ao portão. Fazia 40 anos que aquele homem estava paralítico e precisava de alguém que o carregasse para aquele lugar. Ali ele mendigava aos que iam para o templo. Esse homem chamou a atenção de Pedro, que lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Não é fascinante? Hoje, em muitos lugares, a igreja é muito rica. Na verdade, certas igrejas têm uma riqueza incalculável. Já ouvi alguém dizer que hoje a igreja não pode dizer "não tenho prata nem ouro"? E outra pessoa respondeu: mas também não pode dizer "anda". Pedro não tinha um tostão. Ele disse: "Não tenho prata nem ouro, mas tenho algo, e isso que tenho dou a você. No nome de Jesus, ande." Esse homem se levantou e andou, e não tinha como alguém duvidar do acontecido. A Bíblia conta que ele saiu andando, saltando e louvando ao Senhor. Durante toda a sua vida, por 40 anos, ele não pôde andar. Mas ele entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. Você se lembra quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, no capítulo 5 de João? Lembra que falamos que aquela cura tinha sido estratégica? Esta cura de Pedro também foi estratégica.
Ela deu aos apóstolos uma oportunidade de pregarem o Evangelho. As autoridades religiosas ficaram incomodadas quando viram aqueles pescadores analfabetos pregando no templo. A Bíblia conta que os escribas, os saduceus e os fariseus ficaram muito insatisfeitos e contrariados com a pregação dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus. Os fariseus eram ortodoxos e acreditavam, pelo menos intelectualmente, nas Escrituras. Os saduceus eram os liberais daqueles dias. Mas nem os saduceus nem os fariseus criam no sobrenatural, nem na pregação da ressurreição. Eles não gostaram nada do que os apóstolos estavam fazendo. Mas quando eles prenderam os apóstolos e os proibiram de pregar, já era tarde demais para negar a cena do paralítico andando, pulando e louvando a Deus no meio do templo. Todos sabiam que durante 40 anos aquele homem tinha estado largado na porta do templo, um pobre aleijado. Agora lá estava ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Ninguém podia negar isso. Contra fatos não há argumentos. Aquelas autoridades espirituais tentaram de todas as maneiras possíveis impedir o ministério dos apóstolos, mas eram sempre confrontados com os milagres que os apóstolos faziam. Aquele tinha sido mais um milagre de cura. Observando esse ministério de cura no livro de Atos, que é um dos padrões da igreja do Novo Testamento, descobrem que ele se baseia. Ele é o poder sobrenatural do Espírito Santo na igreja do Novo Testamento. Depois de estudar o livro de Atos, poderíamos dizer que Deus saturou a igreja com o poder do Espírito Santo. Será que podemos chegar a esta conclusão se compararmos a igreja primitiva do Novo Testamento com a igreja dos nossos dias? Deus derramou poder sobre a igreja do Novo Testamento. A performance da igreja depende do poder que Deus tem derramado sobre ela. Parte dessa performance era a cura sobrenatural, a cura divinal. Não se esqueça desse padrão quando estiver lendo o livro de Atos. Fico por aqui. Até o próximo programa.